Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E Ele enviou-me também para curar os quebrantados de coração. Senhor, nesta manhã, a gente já ouviu e viu e fez tanta coisa aqui hoje. Mas, Pai, se nós não entendermos que enquanto eu estou aqui num lugar confortável, recebendo tanta coisa boa, amizades, alegria, unção, estou aqui dentro recebendo cura, estou aqui já sentindo que eu sou perdoado. Enquanto isso, Senhor, tem milhares e milhões de pessoas que estão à nossa volta, Pai, com risco de ir para o inferno. Por isso, Espírito Santo, esta palavra de hoje ela é tão importante como todas as outras que virão nos próximos dias, mas a de hoje, eu peço que o Senhor unja com uma situação especial, para que os teus filhos entendam, Senhor Jesus, em quem eles têm que investir, para onde eles vão e o porquê tem que fazer isso. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos assertivos, mas também ajuda os teus filhos a abrirem o ouvido e o coração para entender e serem revelados da tua palavra. Eu repreendo desse lugar todo espírito maligno, de confusão, todo espírito de distração, todo espírito de sono, todo espírito de crítica, todo e qualquer espírito, Senhor, que vem para atrapalhar, manchar, Pai, mudar, enganar, todo e qualquer demônio que ousou entrar neste lugar para tentar contra a vida dos servos do Senhor, eu declaro em nome de Jesus, fora desse ambiente, que as mentes aqui estejam livres, que as mentes estejam cativas a ouvir a tua palavra. Quero declamar também ao rei chamado estômago, que tem dominado a nossa vida, e que muitas vezes nós não conseguimos ficar 1 hora ou 2 sequer, sentindo uma porçãozinha de fome, porque a gente começa a ficar nervoso, irritado, chateado, desesperado. Pai, arranca de nós, cala a boca desse rei chamado estômago. Sabemos que nosso organismo precisa de alimento, sim, nós reconhecemos isso, mas nós não podemos andar movimentados por comida e nem por bebida, porque o teu reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que haja uma calmaria nesse lugar, em todos os sentidos. Acalma o coração dos fiéis que estão aqui. Que haja, Senhor Jesus, um comprometimento com a tua palavra e com a Santa Ceia que não aconteceu ainda, para que eles não fiquem ansiosos pelo que eles ainda têm por fazer neste domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu. Aqui está no singular, ok? E eu queria que você pegasse essa palavra para você. A gente tem uma mania de pegar as coisas para os outros. Ah, o irmão tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é assim? Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, você que tinha que estar aqui. E você está. Aleluia. Então pega essa palavra para você. O Espírito do Senhor me ungiu. Vamos ler isso aí junto para você tomar para você essa palavra. Vamos lá. 1, 2, 3. Do Senhor sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Eu quero essa versão, tá? Versão revista corrigida. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. Ok, amados? Salmo 34, 18. E depois você volta nesse outro, na revista corrigida. Mas por enquanto, Salmo 34, 18. O Senhor está perto. Preste atenção. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata. Quem resgata? O Senhor resgata os de espírito oprimido. Então, pegando esses dois textos, põe o outro na tela, o anterior na tela. O Espírito do Senhor é sobre mim porque Ele me ungiu.
Esta unção, querido, para quem não sabe o que significa a palavra unção, unção é uma preparação para envio, tá? Tem gente que pensa, o fulano de tal é ungido. Nossa, o cara recebeu uma unção. Aí o cara pensa que unção é para ficar, sei lá, rodando na igreja, correndo, gritando, pulando. Não que quando você não recebe uma porção do Espírito Santo, você não tem uma manifestação, às vezes, nem sempre, mas às vezes uma manifestação corporal. Porque isso já aconteceu comigo também. É um poder que vem, o nosso corpo às vezes tem uma reação por causa de tamanho poder que está sobre nós, e a gente tem uma reação ali momentânea. Eu já vi pessoas rirem, já vi pessoas chorarem, eu já caí pelo menos umas 2 vezes por causa desse poder tão forte que minhas pernas chegam a amolecer, eu não conseguia me manter de pé, eu querendo ficar em pé, mas não conseguia, as perninhas molinhas, mas era um poder, eu não perdi a memória, nada fugiu da minha mente, eu estava ali consciente do que estava acontecendo, mas simplesmente era um poder e era gostoso, tá? Só para você saber, porque é algo que te invade, assim, é algo sobrenatural. Mas unção não é isso, tá ok? Aquele pode ter sido o momento que você recebeu, mas a unção, ela vem, na verdade, ela foi uma palavra gerada para representar um ato que se fazia. Você já viu escudo de guerreiro que luta com espada? Não tem os escudos? Pois é. E naquela época, os escudos eram feitos de madeira. Madeira. E para cobrir a madeira, eles colocavam couro de animal. Presta atenção que legal isso aí. Conhecimento aí para você adquirir. Eles colocavam o couro do animal, só que tinha um detalhe. Esse escudo não podia ficar duro. Não podia ficar ressecado. Você já viu couro duro ressecado? O couro duro ressecado, inclusive eu ganhei uma capa de uma Bíblia, eu comprei uma capa de uma Bíblia, e o cara não fazia capa de Bíblia, ele fazia banco de couro, lá em Minas Gerais, de boi. E aí eu vi ele fazendo, eu falei, cara, você não fazia uma capa de Bíblia? Ele fala, faço. E fez. Na hora que ele me entregou, estava ótimo. Eu falei, nossa, nunca tive uma Bíblia com a capa dessa, top. Né? Couro de boi, legal pra show. Não durou 1 mês. Agora a Bíblia, a capa virou uma pedra. Ficou dura que você não consegue abrir. Dura. Ele esqueceu, o moço esqueceu de me avisar que eu tinha que ficar tratando o couro com produto, né? Para ele ficar molinho. Então eu tive essa experiência com couro. E eu tenho a capa até hoje, mas não serve, porque é dura, parece um pau. E aí o que acontece? Esse couro colocado no escudo, não acorda a Ângela não, que pode ser que ela tenha uma revelação igual a da menina ali. Não acorda não. Então, essa capa, esse couro ele não podia ficar duro e ressecado. Porque você concorda comigo? O escudo já era de madeira. Eu colocar uma capa de couro que vai ficar dura igual um pedaço de pau, não ia servir para nada. E para que servia, gente? Para que servia? Para defesa. Não, o escudo é para defesa. Mas por que o couro macio na frente? Para fazer, como é que a gente chama? Para ter a palavra me fugiu. Amortecer. É tipo um amortecimento. Então a flecha batia, amortecia, e detalhe, ela até podia enfincar dentro do negócio e parar o efeito da flecha. Porque às vezes o que acontece? Preste atenção nisso que eu vou te falar. A flecha vem, se é duro e liso, ela ricocheteia. Ela bate e corre-se o risco de ela bater e subir, ou de ela bater e ir para o companheiro. Então ela tem que bater e enfincar a ponta e cair. Então tem que estar molinho. Vocês entenderam? Mas o que acontecia? Como é que eu faço? O que o cara esqueceu de falar para mim lá na loja da capa lá que eu comprei? O que ele esqueceu de falar para mim? Ô Alan, eu estou te dando a capa aqui, mas quando você estiver com ela em casa, você tem que ungir a capa.
Você tem que ungir a capa para que ela se torne maleável. Para que ela seja usada para a defesa e para que ela seja maleável, macia. Então, quando a gente é ungido para ir para a guerra. Se unge para ir. Diga comigo, se unge para o ide. Então você é ungido para ir para a guerra. O escudo era ungido para ir para a guerra. E ele tinha que ser maleável. É maleável a palavra que fala? Macio, maleável. Então quando essa palavra surgiu sobre o rei Davi, quando essa palavra surgiu nos Salmos sobre o rei Davi, queria se dizer o quê? Que o rei Davi era um rei de guerra, ungido para a guerra, e foi, né? Tanto é que uma batalha maior que ele participou, pós-unção, vamos dizer assim, foi quando ele lutou contra o Golias, que foi a primeira, mais de dezenas de outras guerras que o Davi enfrentou. Então Davi foi ungido. A palavra do Senhor diz que o Espírito, 1 Samuel, acho que 13, se não me engano, 16, a palavra do Senhor diz que o Espírito se apoderou de Davi. Então, se você pegar o Espírito Santo como representação de um óleo, de unção, o que acontece? É como se Davi fosse encharcado de óleo, vamos dizer assim, para que ele se tornasse um guerreiro, como um escudo. Para quê? Para defender o povo de Israel. E olha que coisa interessante, o povo estava sendo afligido pelos filisteus. O Golias estava tirando sarro do povo. Então precisava de alguém para quê? Diga comigo, para defender. Então o rei Davi foi ungido como um bom escudo para a defesa. O rei, ele tem que ser maleável com as pessoas e maleável para defender as pessoas. Ok? E ele foi enviado por Samuel para ser rei. Vocês estão aqui? Só que aqui chega Jesus, e agora não como um guerreiro físico, chega Jesus como Salvador do mundo. E Jesus chega como Salvador do mundo para defender a gente das investidas de quem? Do Satanás. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O maligno estava dominando o planeta. E a Bíblia fala que ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou das trevas, ou seja, ele entrou num campo de batalha de trevas e ele nos resgatou e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, olha só, eu preciso entrar lá. Quando eu era pequeno, num tempo, eu tinha foto de 12 anos, eu e o Darcio fomos lá para o Largo 13, assistir filme, mas não é filme pornográfico não, fica tranquilo. Depois é que vieram os cinemas pornográficos. Quando eu tinha 12 anos era cinema normal, passando filme, não tinha shopping. Esse negócio de cinema no shopping não existia, era cinema no meio da rua. E lá em Santa Amaro tinha. Depois esses cinemas de Santa Amaro todos se tornaram cinemas pornográficos. Mas na época não era cinema pornográfico, era cinema normal. E eu lembro que com 12 anos foi eu e o Darcy lá para Santa Amaro assistir Rambo 2, A Missão. Quem lembra desse filme? Tudo velho. Mas filmão até hoje. Até hoje eu acho que eu vou assistir ele hoje na Netflix. É filmão. E o que acontece no Rambo lá? Uma pessoa, uma única pessoa, um único soldado, e por sinal ele usava flechas e tal, ele foi enviado para fazer aquele resgate de um montão de gente que estava no terreno do inimigo, foram pegos pelo inimigo, maltratados. Ele foi, inclusive a cena, se eu soubesse que eu ia falar disso, eu tinha trazido aqui a cena, mas eu não sabia que eu ia falar disso. E quando ele chega e encontra, está me vindo na memória a cena do filme, quando ele encontra as pessoas que ele tinha que resgatar, as pessoas estão dentro de uma cadeia feita de madeira, no meio do mato, magras, desnutridas, desidratadas, fraquíssimas, cheias de sanguessuga, hematomas, eles já tinham apanhado, estavam com fome. Aquela cena das pessoas na cadeia ali, e se vocês acharem aí na internet, Danilo, se você achar essa cena das pessoas presas ali dentro da cadeia,
no filme do Rambo. Coloca para mim aí, se você achar uma foto, pelo menos. As pessoas presas lá, Rambo 2, tá? Rambo 2, a missão. Olha o nome, a missão. É uma missão que ele tinha, sozinho. E quando ele chega lá, ele encontra essas pessoas, esses indivíduos assim. Só que ele estava sozinho e ele tinha que arrastar todo mundo. Imagina, um monte de gente desnutrida, que não aguentava nem andar. Mas ele foi lá, enfim, aquele coisa de filme, né? Todo mundo morre, menos ele. Mas trazendo para cá, o que dá a entender para nós? Que nós estamos numa missão. Jesus veio numa missão bem parecida com essa cena. Porque todos nós estávamos mortos em nossos pecados, presos nas cadeias de Satanás, e Satanás fazia o que queria com a gente. E ainda está fazendo com as pessoas que estão lá fora, sim ou não? E aí, de repente, Deus o enviou para libertar esses cativos, que é esse texto que nós lemos. Ele enviou para curar os quebrantados de coração, para trazer vista aos cegos. Então, veja bem, Jesus foi enviado para esta missão. E a palavra, ele diz, o Espírito me ungiu para isso. Para defender aqueles oprimidos. E no filme, exatamente aquele moço, ele começa a defender todos aqueles homens. E no filme, até interessante, que ele também fica numa posição ali parecida de cruz, não é chega uma posição de cruz, mas ele é levantado, toma choque elétrico, acontece um monte de coisa com ele. Ele passa meio que como um sacrifício ali para salvar aquelas pessoas. E hoje agora falando, eu nem sei se os caras queriam fazer uma alusão à figura celestial ali. Agora que eu estou pensando. Mas o que nós aprendemos não com o filme, mas aprendemos com Jesus? Que Jesus veio e ele foi ungido para a defesa. Ele foi ungido para ser enviado, para defender um povo e resgatar este povo. Assim como o rei Davi derrubou Golias, Jesus derrubou Satanás. O Golias ali era uma representação do Satanás. O Davi foi lá e cortou a cabeça do Golias. A palavra do Senhor diz em Gênesis 3,15 que o filho, o inimigo lhe tocaria no calcanhar, mas o filho da mulher que iria nascer, iria pisar na cabeça do inimigo. Na cabeça da serpente. Tanto é que a gente canta a música, né? O leão esmagou a serpente, porque é Gênesis 3,15. Só que olha que coisa interessante. Eu estou falando sobre Jesus, não estou? Só que quando chega em Romanos capítulo 16, no versículo 19 e 20, a palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. Por quê? Porque o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Gênesis 3,15, o filho da mulher se torna o cabeça do corpo. Então Jesus é o cabeça da igreja, e quem vai pisar na cabeça da serpente, a figura do Jesus pisando na cabeça da serpente, na verdade, é a igreja pisando na cabeça da serpente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é vitoriosa. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a unção que veio sobre Jesus, ela desce sobre a cabeça de Jesus, mas ela desce sobre o corpo todo de Cristo. Então, diga comigo, levante suas mãos e diga: eu hoje possuo e recebo a mesma unção de Jesus. Agora preste atenção. Se eu recebo e se o que você falou é verdade, e é a mesma unção, então essa unção é feita para a mesma coisa. Se é a mesma unção, é para fazer a mesma coisa. Então você não pode ser ungido para ficar parado. Tinha uma música de balanço, né? De um grupo que a gente gostava quando a gente era jovem. Era a música soul, né? Bem balançada, tal, que falava assim: você não nasceu para ficar pregado no chão. Você não foi feito para ficar pregado no chão. E é real isso, por quê? Porque os meus pés, eles devem ser pés evangelísticos.
Uma das armaduras de Efésios capítulo 6, uma das partes das armaduras é a sandália, é o calçado. E a sandália é exclusiva, ela fala assim, olha, calçai sobre vós, seja sobre seus pés, as sandálias do evangelho da paz. Ou seja, a sandália foi colocada em você, a armadura, ela foi colocada com um propósito. E o propósito, se eu estou calçado com uma sandália para o propósito, eu tenho que cumprir o propósito. E qual é o propósito? Diga comigo, evangelizar. Então Jesus veio com um propósito e também nós temos um propósito. E o propósito que nós temos é o quê? Pregar o evangelho. Se eu fui ungido como Jesus foi ungido, então eu tenho que fazer a mesma coisa que Jesus fez. E o que Jesus veio fazer? Pregar o reino de Deus, dizendo, o reino de Deus está próximo. Qual é o papel que a gente tem que fazer lá na rua? Dizer para as pessoas, o reino de Deus está próximo. O que esses meninos saíram sexta-feira para fazer ali na caixa d'água ali? No meio do bar ali, vocês viram as imagens, né? Tem gente que conhece aquele local, não tem aqui? O pessoal conhece? O que eles foram fazer? E dentro eles entraram, literalmente aqui, tomara que o dono do bar não assista, senão vai ficar bravo comigo. Mas, o que eles fizeram? Eles entraram dentro das trevas, dentro, no local da bebida, no local da traição, no local onde está ali, talvez, eu não sei, né? Não quero julgar o lugar, não conheço, mas talvez até drogas tem ali. E aí a igreja ungida, jovens ungidos, jovens ativados. Jovem ativado tinha que saltar do banco. Se eles estão ativados, deve dar um pulo. Então, aí os jovens ativados. Entendeu? Você entendeu? Os jovens ativados. Ó, eu vou cantar depois, hoje não, mas depois eu vou cantar para vocês a musiquinha das crianças, para vocês aprenderem a ficar de pé, levantar e sentar. A musiquinha é assim, aleluia, 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 aleluia. Porque ele estava ativado sexta, hoje não consegue levantar da cadeira. Os jovens ativados foram lá sexta-feira. E eles, pela sua ativação, escute, a unção que foi derramada sobre eles, os impulsionou e os levou para entrar dentro do reino das trevas, literalmente, dentro do bar. A gente pode tocar aqui, o cara falou, empresta o violão, o cara deu o violão dele, falou, toca aí. Vocês estão aqui? Diga comigo, isso é igreja. Por quê? Porque existe uma mesma unção. Então se Jesus fez isso, a gente tem que fazer também. Vocês estão aqui? Então, até aqui eu expliquei para você o que é unção e que a gente tem que fazer. Mas agora a pergunta é para qualquer um? E aqui é a mensagem da manhã. Eu tenho que sair aí, já que está todo mundo perdido, é para qualquer um? Todos precisam, amém? Todos precisam. Mas se eu sair aqui no meio da rua, na praça, na feira, no ônibus, eu não sei, naquele dia, naquela hora, quem é que está pronto. Pastor, como assim? Está todo mundo no inferno. Se eu não me engano, no filme que eu citei aqui, se eu não me engano, não lembro se eu tenho certeza disso, se não for nesse filme, tem outro filme, que quando chegou o pessoal para resgatar, teve alguém que disse, eu não vou. Eu acho que é outro filme. Eu já vi alguns filmes que a pessoa chegou, não vou, porque se eu for, vou, não sei o que, não vou, que vocês estão correndo. E decidiu ficar por lá com medo do resgate. E no filme, a pessoa acabou morrendo, porque não quis ir junto com os outros. A pergunta é, como é que eu sei quem é que está pronto ou não? Se eu vou lá resgatar fulano, como é que eu sei? Eles entraram dentro do bar, sim ou não? Como é que eu sei dentro do bar, daqueles ali, quem vai querer ser resgatado ou não? Eu não sei. Mas o Senhor e o Espírito Santo sabem. E é onde eu quero chegar. Porque ele diz assim, o Espírito Santo me ungiu e para evangelizar. Ok, até aqui vocês entenderam, sim ou não? Só que ele me ungiu para evangelizar e curar, mas ele disse ele especificou o quê? Ele especificou. Ele falou, ele me ungiu para evangelizar e curar
quebrantados de coração. Tem gente que está nesse lugar que desistiu de evangelizar. E agora, em nome de Jesus, você que desistiu, você que parou, você que falou, não vou evangelizar mais porque eu estou cansado, pastor. Eu já trouxe 10 pessoas para a igreja, não fica nenhum. Já evangelizo, mas ninguém quer saber. E eu não estou desanimado. Não estou afim. Deixa eu em nome de Jesus, ativar o teu espírito aí. Preste atenção em mim. Você sabe por que muitas vezes não deu certo o que você fez? Não deu certo porque você não orou antes. Ah, não, eu orei, Senhor. Mas será que você orou certo? Porque a palavra do Senhor também diz que às vezes a gente não recebe porque a gente pede errado. Pastor, e qual seria a oração correta? Tem muita gente dormindo, eu vou orar. Fica de pé em nome de Jesus. Não é possível que eu falando dessa altura ainda o pessoal consegue dormir. Isso aí é bom de sono. Levante suas mãos para os céus. Para você acordar, levante suas mãos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa palavra é eficaz. Ela não é minha, Senhor. Eu não sei a vida dos teus filhos. Muitos aqui trabalharam ontem, trabalharam sexta-feira. Foi uma semana exaustiva. Essa semana foi uma semana cansativa de trabalho para muitos que estão aqui. Pessoas que estão aqui dormiram pouco por conta de filho que está doente, por conta de, às vezes, dores que passaram a noite e situações. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar aqui, Senhor, que todo espírito de distração, todo espírito que quer roubar esta palavra, nós nos erguemos agora, como igreja, nós nos levantamos e declaramos em nome de Jesus que nenhuma palavra será roubada. Nem por fome, nem por sono, nem por ansiedade ou qualquer coisa parecida. Porque hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. E se nós tivéssemos que passar o dia na presença do Senhor, nós deveríamos ter ânimo para participar. Então, em nome de Jesus, livra os teus filhos de toda e qualquer tribulação que eles estão sentindo agora, em nome de Jesus. Porque a gente vai até o final dessa ministração, se assim Deus quiser. E Deus quer, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Pode sentar. Então preste atenção, meu amado. Se o Espírito Santo te ungiu para evangelizar, você já sabe. Você já sabe o que é unção. Você tem que ir. Você tem que evangelizar. Você tem que fazer acontecer. Só que a pergunta é, por que não aconteceu, pastor? Eu estou falando daqueles que já foram e agora não querem ir mais, porque estão desanimados. E tem aqueles que vão sair agora pela primeira vez. Nunca evangelizaram e vão sair agora, nesse período, pela primeira vez. Qual é o problema, pastor? O problema é que antes de sair, preste atenção em mim, antes de sair nós vamos ter que orar muito. E essa palavra, eu escolhi ela para hoje, por quê? Porque a partir, se eu não me engano, por favor, aqui, Mateus, faz uma continha básica para mim, vocês que estão aqui na frente, amor, ajude. Só vou pedir para eles, para vocês não distraírem. Faz uma continha para mim até o dia 26, que é domingo. Quantos dias dá 21 dias para trás? Se eu não me engano é amanhã ou depois. Faz a conta para mim aí, por favor, só para confirmar se é amanhã ou depois. Por quê? Porque nós vamos entrar juntos como igreja, fazendo um período de jejum e oração. Porque os lugares que a gente vai entrar, as casas que nós vamos entrar, as pessoas que a gente vai conversar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Talvez a gente encontre situação comum, mas talvez a gente encontre demônios. E aí, os discípulos foram orar por alguém que estava endemoniado e eles não conseguiram. Jesus falou, cara, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, nós vamos precisar ter preparação para sair, para evangelizar. Tem que ter preparo. Jesus, que era Jesus, ele orava e jejuava. E a gente é melhor do que Jesus? Eu sou melhor que Jesus, gente? Se Jesus jejuava e orava, eu posso ir sem jejuar e orar? Não. Então eu preciso jejuar e orar. Então o que vai acontecer? Nós vamos nos preparar em jejum e oração. Só que enquanto eu estiver jejuando e orando, eu tenho que orar certo. Pastor, como que eu vou pedir certo? O que eu devo pedir? Você deve pedir algo, preste atenção.
O Salmo 34, 18, ele disse o seguinte: o Senhor, não é eu, não é você, não é teu vizinho, não é o Senhor, Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Você não está entendendo? O Senhor aqui você pode colocar como Espírito Santo. O Espírito Santo está perto de quem tem o coração quebrantado e Ele resgata o oprimido. Quem é que resgata, irmão? O Espírito Santo. Então preste atenção. Somente o Espírito Santo sabe quem é que está com o coração quebrantado. Só o Espírito Santo sabe quem é que ele deve resgatar. Porque quem vai fazer o resgate é ele. E eu, pastor, eu sou apenas uma ferramenta para o Espírito Santo usar. Mas quem sabe quem é que está com o coração quebrantado é o Espírito Santo. E pastor, qual foi o meu erro então? O teu erro é que você saiu para evangelizar dando tiro no escuro. Você sabe o que significa esse termo, né? Você sabe o que significa esse termo? Porque quando você dá um tiro no escuro, você não sabe para onde você está atirando. Você não tem uma mira, você não tem um alvo. Então você pode atirar para qualquer coisa, inclusive a matar alguém, porque você está atirando no escuro. E o que Deus está dizendo aqui hoje para nós é: se vamos fazer sementeira de paz, nós vamos sim atirar flecha no alvo. Mas pastor, me mostra o alvo, eu não sei, cadê o alvo? Ah, o alvo é todas as pessoas do planeta que estão sem Jesus. Sim, todos que estão sem Jesus precisam de Jesus. Mas nesse momento, no meio dos meus amigos da minha empresa, se eu tiver lá, sei lá, 10 amigos, porque eu não conheço todo mundo da firma, né? Eu conheço uns 5, 6, 10. Se eu conheço 10 pessoas da firma que é mais perto de mim, que eu vou conversar com eles, a pergunta é: todos eles precisam de Jesus, sim ou não? A pergunta é: qual dos 10 que está com o coração quebrantado agora? Qual dos 10? Eu sei. Eu tenho como saber? Não. Porque eu posso cair no engano. Qual é o engano? Mateus estava falando que um dos evangelismos de rua sexta-feira, escute. Um dos evangelismos de rua sexta-feira, escuta aí, mídia, que vocês estavam lá também. O Mateus estava dizendo que uma pessoa chegou e estava tomando tempo de alguém que estava evangelizando. E o cara lá, e o Mateus percebeu que a pessoa estava tomando tempo. Aí chegou e colou do lado. E o cara começou a perguntar para o Mateus, tomar tempo dele também: quem é Deus para você? Como você pode me provar que Deus existe? Aí o Mateus respondeu: o ar existe? Você acredita que o ar existe? Ele, e por que você não vê o ar? Você desacredita que ele existe? Aí o cara, você me pegou, né? Mas eu só estou perguntando porque eu já sou crente. Eu queria ver se vocês sabiam. E ficou ali querendo tomar tempo. Só que o que acontece? Se a pessoa está bem preparada, não estou aqui julgando os irmãos que estavam evangelizando, às vezes é falta de experiência apenas. Mas eu vou saber que não é aquela pessoa. Aquela pessoa está querendo roubar. Ela não está querendo Jesus ali. E no fim a pessoa estava falando que conhecia Deus, mas não conhecia coisa nenhuma, está desviado. O Mateus deu uma palavra dura para ela depois. Falou: cara, você tem que voltar para Jesus hoje, está brincando com Deus. E estava atrapalhando. Aí o que acontece? A gente tem que orar e dizer: Senhor, eu não quero falar com pessoas aleatórias no meio da rua. Eu não quero perder meu tempo, gastar meu tempo em quem não está com o coração quebrantado. Aí eu vou para a rua. Como que eu vou saber? Fala para a pessoa que está do seu lado: você nunca vai saber. Diga: só tem uma pessoa que pode te instruir e te mostrar: o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não me mostrar, eu vou querer ganhar todo mundo. Eu quero, viu, gente? Eu quero ganhar todo mundo na rua. Mas só que eu vou ficar gastando meu tempo em quem não quer Jesus. Tem um termo que a gente usa na sementeira de paz, que as pessoas que recebem a casa, que abrem a porta da casa, a gente chama ela carinhosamente de filho da paz. É a pessoa que abriu a casa. Então,
primeiro momento, a gente vai querer encontrar os filhos da paz. Esse é o primeiro alvo. Encontrar o filho da paz. Quem é? Diga comigo, o filho da paz. É um quebrantado de coração. Então eu posso sair para a rua chamando todo mundo, mas eu tenho que estar ciente que existe um que está com o coração quebrantado e o Espírito Santo precisa me revelar quem é. Para mim não sair perdendo meu tempo, entende, Fátima? A Fátima é evangelista, eu viro para ela às vezes quando estou falando essas coisas, porque ela é muito evangelista. A Fátima é evangelista com força. Mas fala, Fátima, mesmo com a tua experiência, já perdeu tempo com muita gente, não já? E olha que é uma mulher que anda em oração, mas já perdeu muito tempo, porque o coração dela é de ganhar todo mundo, mas às vezes cai no engano, né, Fátima? A gente cai no engano. A gente fica achando que a pessoa está preparada, não está. Então tem que ficar o tempo inteiro orando. Senhor, será que eu tenho que ir lá de novo na casa dele? Será que eu tenho que ficar aqui? O nosso amor atrapalha o Espírito Santo. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Não é que você não tem que ter amor, mas pega o teu amor, põe ele do lado e fala, Senhor, eu amo todo mundo, mas quem que eu tenho que ir? Para quem que eu tenho que falar? Para quem que eu tenho que evangelizar? Porque senão você vai gastar seu tempo. Concorda comigo, Edné? Tem que falar com os quebrantados de coração. E quem é o quebrantado de coração? Quebrantado de coração não é uma pessoa que está legal. Às vezes a pessoa está zoada. Gente, eu já recebi aqui na igreja quebrantado de coração bêbado. Bêbado. Eu já recebi quebrantados de coração endemoniados. Mas o coração dela estava pronto. Assim que expulsasse o demônio, ela se entregou para Jesus. Ela estava em cadeias, mas o coração estava quebrantado. Ela estava bêbada, mas o coração estava quebrantado. Ela estava se prostituindo, mas o coração estava quebrantado, querendo sair daquilo. Agora tem gente que você fica querendo insistir com ele. Não é, ele não quer nada, quem quer é você, ele não quer. Então você tem que falar, Espírito Santo, me leva, me mostra, no meio dessas 10 pessoas, da minha família, dos meus vizinhos, do meu amigo da empresa, quem é o quebrantado de coração. Para este tempo, nós queremos que todos se quebrantem futuramente. Nós queremos que já salva todo mundo. Mas agora, nesse mês, quem é o filho da paz? Quem é o quebrantado de coração? O Senhor está... Ai, como que eu tenho tanta certeza? Joga na tela, por favor, Danilo. Salmo 34, 18. O Senhor já está perto dessas pessoas hoje. Enquanto eu estou pregando aqui para você, o Espírito Santo está perto dela lá já. Ah, você não está me ouvindo? Enquanto eu estou pregando para você, o Espírito Santo já está lá perto da pessoa. E Ele vai resgatar essa pessoa em nome de Jesus. E aquelas centenas que a minha filhinha aqui ministrou na sua revelação, eles já estão sendo trabalhados ali pelo Espírito Santo. Só falta o quê? Só falta eu saber quem é. Porque o Espírito Santo já sabe. Então o que a gente vai fazer nesses 21 dias? Nós vamos orar. Nós vamos jejuar. Para ajudar o Espírito Santo? É para ajudar o Espírito Santo? Não. Nós vamos jejuar e orar para quebrantar o meu coração. Pastor, mas eu também? Sim. Eu tenho que tirar a dureza do meu coração, para que eu possa ouvir o Espírito Santo. Porque quando ele fala, é esse, aí você olha para o lado e fala, eu nunca vi esse cara na minha frente. É esse. Senhor, mas está fedido. É esse. Senhor, mas ela é prostituta. Se eu falar com ela, eles vão ficar, a rua toda vai ficar pensando que ela é minha amiga. É ela. É ela que está com o coração quebrantado. Mas aquele homem ali, Senhor, ele é brabo. Ele espanca os filhos. Pensa no homem que eu queria bater nele. É ele. Senhor, mas ele é o chefe de toda a distribuição de drogas do Grajaú. O cara é sangue ruim.
Só que eu sei, ele já colocou pelo menos uns 10 dentro do pneu para queimar. É ele que eu quero. O coração dele está quebrantado. Eu quero ele. O Espírito Santo vai te enviar no alvo. Mas eu preciso estar quebrantado também para ouvir a voz do Espírito Santo. Palavra quebrantado, eu estou usando tanto essa palavra, deixa eu te explicar. Quebrantado significa quebrado, partido. Pode se referir a algo que está fisicamente quebrado. Vamos dizer assim, pedaços de vidro, sabe pedaços de vidro? Mas também se refere a situações emocionais. Uma comoção emocional, um quebrantamento mental, né? Emocionalmente falando. É uma pessoa que está com uma profunda necessidade. Então ela está quebrada por dentro, porque ela está precisando de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Agora, no contexto religioso, que é o contexto que a gente está aqui agora, uma pessoa quebrantada é um estado também de humildade e de entrega. Ela está pronta para se entregar e se humilhar para esta entrega. Vocês estão aqui? Agora diferente, e agora para mim concluir aqui. E agora é para nós, tá, gente? Falei tanto daqueles quebrantados que está lá fora que o Espírito Santo vai encontrar. Mas agora eu quero trazer aqui para dentro. Nós temos 21 dias para também nós nos quebrantarmos e deixar o Espírito Santo nos tratar em amor. Porque o contrário de quebrantado é empedernido. Você sabe o que é empedernido? Pedra se tornou em pedra. Empedernido se tornou em pedra. Joga esse versículo na tela para mim, por favor. Hebreus 13, 3. Pelo contrário, olha o que ele diz. Hebreus 3:13, perdão. 3:13. Antes, Bia, coloca outra versão, coloca a atualizada ou a contemporânea, por favor. É que de uma versão para outra as palavras são mais compreensíveis. Pelo contrário, não, essa aí não. Muda a versão. Também não. Coloca a versão, aquela outra que eu uso, transformadora. Transformadora. Tem a versão transformadora? Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto é hoje. Que dia? Hoje. Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado. Ele está falando de quem conhece Jesus, de quem está bem. Mas ele fala, olha, fica se estimulando uns aos outros para quê? Todos os dias, por quê? Hoje você precisa ser estimulado. Essa palavra está se estimulando para quê? Para que você não seja enganado pelo pecado e você fique endurecido. Em outras versões é empedernido. Para que o seu coração que estava bem aqui agora não se torne um coração de pedra. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui já viram crentes que eram tão crente, vamos colocar assim, era tão crente, mas do nada hoje é uma pessoa dura, sem amor, nem vem mais para a igreja e coração de pedra. Você conhece alguém assim? Levanta a mão. Coração duro, mas já teve mole um dia. Mas por quê? Porque nós esquecemos, ou nós não ficamos advertindo, meu querido, cuidado, esse caminho que você está indo, esse pecado que você está cometendo, você está ficando com o coração gelado, o coração está ficando frio, você está ficando como uma pedra, você está perdendo. Tem que ter advertência uns aos outros. O próximo versículo. Jeremias 3, versículo 10. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Jeremias 13, 10. Este povo perverso, eles não querem me ouvir. Eles seguem os desejos teimosos, olha aí, ó, desejos teimosos do seu coração.
e adoram outros deuses. Queridos, nesta versão que eu estou lendo aqui, diz assim, ó, que anda segundo a dureza do seu coração. São pessoas que têm o coração endurecido feito pedra. E eles seguem o conselho de outros deuses para servir e adorar. Portanto, eles se tornarão semelhantes a este cinto. Não servirão para nada. Versículo 11. E porque assim como o cinto se apega à cintura, e eu estou sem cinto hoje, é Deus falando comigo. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu me apeguei a mim, toda a casa de Israel, toda a casa de Judá do Senhor, para que me fossem um povo, o meu nome, louvor e glória, mas eles não quiseram me ouvir. É como se ele estivesse dizendo para mim, Alain, você está vendo como é difícil ficar sem cinto? Porque eu estava como um cinto apegado ao corpo, dando sustento para o povo, mas eles ficaram tão duros. É como uma calça sem cinto. Eles estão soltos, prontos para passar vergonha na frente de todo mundo. Vocês estão aqui? Eu quero que você fique de pé para a gente ler o último Salmo 51 e 17. Põe a versão corrigida para ver, aqui está difícil aqui a gente se combinar. Eu tinha que ter dado para eles antes as versões que eu peguei e eu não dei. Me perdoe, meninos. É esse aí. Eu queria que vocês lessem juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, antes da gente procurar a pessoa que está quebrantada lá fora, nós temos que primeiro ter o nosso coração quebrantado aqui dentro. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, mas tem tantos dentro, aqui, que estão se tornando pessoas duras, sem amor. Eu vou te falar o que é um coração duro. É uma pessoa que está aqui hoje. Não é por causa do cansaço, do sono, da fome, que isso é normal, eu também estou. Não comi nada hoje. Estou com calor, estou suado. Mas eu estou entendendo que o Espírito Santo está aqui, ele precisa que eu ouvisse essa palavra, sim ou não? Mas quando a pessoa tem o coração endurecido, já tem uns 20 minutos que ela está brava por dentro de mim. Esse pastor não vai parar de falar nunca. Será que ele não enxerga? Será que ele não sabe? Será que ele não vê que está calor aqui dentro? Será que ele não vê que a gente está com fome? Será que ele não vê que tem crianças? Será que ele não sabe que eu tenho que fazer minha feira? Será que ele não sabe que eu tenho que almoçar? E com tudo que Deus já fez aqui nessa manhã, e o coração dele ainda está desse jeito, sabe o que é o nome disso? Dureza. É duro. Pessoa que não está pronta para passar um sacrifíciozinho, de ficar mais meia hora, 1 hora, com fome, ou com sono, ou com calor, por conta de ouvir que tem alguém que precisa de Jesus lá fora. Mas essa manhã, antes de Deus quebrar corações lá fora, que Ele já está fazendo isso, eu queria orar com você para Ele quebrar o nosso. Eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a orar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já está fazendo lá fora, mas eu queria que o Senhor comece a fazer no meu.